Paz, amor e música, está no ar, programa Clave de Papos informal comigo, Marco Chiorato, pela rede Reunindo Bem. Nosso programa fala sobre espiritualidade, hoje tratando de um assunto muito importante, muito polêmico, que é a pena de morte. Como espiritualista, é difícil a gente aceitar a pena de morte. Aí você que me ouve agora pode falar, mas Marco, ligue sua televisão e veja as desgraças, os crimes, os assassinatos, os crimes bárbaros que são noticiados todos os dias. Não seria exagero dizer quase de hora em hora. E pessoas que cometem esse crime às vezes falam até no microfone, na cara do repórter, que mataram mesmo e que se forem soltos vão continuar matando. E algumas dessas pessoas não demonstram ter algum problema psicológico. Fizeram o que fizeram e fazem o que fazem pela maldade, pelo mau caráter mesmo, por ser mau caráter, por ser do mal, né? Muitas pessoas podem me dizer isso e falar que diante disso, pela nossa própria segurança, pelo nosso próprio bem, melhor que essas pessoas sejam mortas, sejam enviadas à pena de morte, do que deixar solto, deixar livres para cometerem mais assassinatos, mais crimes, até porque uma hora pode ser eu, pode ser você, pode ser o meu filho, pode ser o seu filho. Se você tem esse pensamento, você não está errado. Você não está errado. Eu como pai, eu sou pai de um casalzinho de filhos, um menino e uma menina. Um menino de 12 e uma menina de 9. Estão crescendo, estou ficando velho. Eu como pai, eu entendo a revolta de uma mãe que perde um filho brutalmente assassinado, às vezes até estuprada antes do assassinato. Você ouvinte, me perdoe pelo tema pesado, mas é necessário. A espiritualidade nem sempre assopra, às vezes ela arranha um pouquinho, e é necessário sentirmos o arranhão para aprendermos a pensar, a raciocinar. Bom, vamos lá. E diante de tudo isso, a pessoa que disser para mim, Marco, esses assassinos, eles não podem ficar impunes, eles têm que morrer. Olha, se uma pessoa diz isso para mim, eu de verdade, como pai, como marido, como ser humano, como cidadão, eu não posso dizer que você está errado se você disser isso para mim, porque essa também é a minha vontade. Me desculpe de novo, você que é espiritualista, que acompanha aqui os programas da Rede Reunindo Bem e está achando esse programa pesado demais. Me desculpe, mas é necessário. Essa é a minha vontade também, como pai, como marido, como cidadão, como ser humano. Pegar um camarada desse que a gente vê aí na televisão que comete esses crimes bárbaros, colocar num paredão e fuzilar. É a minha vontade também. Mas como espiritualista, a espiritualidade me ensinou uma coisa muito importante que hoje eu quero tentar dividir com você. A espiritualidade me ensinou a raciocinar com uma mente não fixada aqui no nosso tempo terrestre. É um papo louco, é um papo maluco. Eu sei que você pode até não concordar comigo, mas eu vou falar aqui, seja o que Deus quiser. Nós estamos encarnados nesse veículo físico, vestindo essa roupa física, por um determinado tempo. Vamos imaginar que cada ser humano sobre a face da Terra vive por 200 anos, tá? Vamos colocar um tempo grande assim, que é pra ninguém reclamar, tá? Eu espero que você viva 200 anos de verdade. Mas vamos deixar assim, vamos imaginar que cada ser humano vive por 200 anos. Ainda assim, esses 200 anos não seriam absolutamente nada em relação à eternidade, em relação à verdadeira vida, que é após o
desligamento físico, após a morte, vamos ser mais claros. Aí você me fala: Marco, com que autoridade você me fala uma asneira dessa? Me perdoe o termo. Com que autoridade você me fala isso? Como que você pode provar isso? Olha, eu não posso. Acredito que nem eu e nem ninguém, por enquanto, pode provar definitivamente isso que eu estou te dizendo, que as coisas acontecem assim. Mas eu não sou, Marco Antônio Chiorato, eu não sou uma pessoa que acredita no vultinho que passou atrás da árvore. Eu não sou uma pessoa que acredita em fantasminhas, em simpatiazinhas, em macumbinhas, em coisinhas. Eu não sou uma pessoa que acredita no que as pessoas me falam. Eu pesquiso. E pesquisando a espiritualidade, eu me dedico já há 3 anos às pesquisas de transcomunicação instrumental, que são imagens e vozes captadas, vozes e imagens paranormais. Me dedico aos estudos da espiritualidade já fazem 10 anos, entre eles os estudos de EQM, os estudos sobre ufologia. E você pode me perguntar: o que é ufologia? Tem a ver com pena de morte? Tem a ver com espiritualidade? Calma que você vai entender logo logo. Venho me dedicando aos estudos da projeção astral. Ainda não a pratico conscientemente, mas venho me dedicando, e posso garantir a você que existe uma grande fumaça por trás disso. E quando tem fumaça, certamente ou teve ou ainda tem fogo. Posso garantir a você de verdade que existe algo após a nossa partida daqui. Eu já vou chegar no assunto mais claro. Nós não deixamos aqui a vida e acabamos simplesmente no túmulo. Existe uma continuidade. Aí que está o problema agora. O problema é que ninguém conhece em absoluto, conhecer pode ser até que conheça, mas ninguém pode provar em absoluto, sem margem de erro e sem possibilidade de dupla interpretação, o que acontece exatamente após o desligamento físico, após a morte. Mas hoje eu falo com uma convicção grande de que qualquer pessoa lúcida que se dedique de verdade, profundamente, às pesquisas de EQM, de transcomunicação ou de projeção astral, ufologia ou outra área qualquer da espiritualidade, mas que se dedique mesmo, vai conhecer, vai poder saber por si mesmo, por si mesma, de que... Aliás, vai poder ver essa fumacinha, esse fumação que eu falei para vocês. Então nós temos que entender, mediante a isso, que a nossa vida verdadeira não é os 200 anos que eu coloquei aqui, alongando um pouco. A nossa vida verdadeira não é os 200 anos aqui que nós passamos na Terra. Ó que eu coloquei 200, né? Nem é isso, né? Tem gente que vive 60, 50, menos até. Então, nós temos que entender uma coisa. Nós não temos o direito de condenar as pessoas. Aí você vai ficar louca comigo. Você vai querer me bater, você vai querer meu endereço para vir na minha casa e me bater. Eu sei, eu entendo a tua revolta, tá? Mas nós não temos esse direito, porque o nosso planeta, ele é um planeta escola. Fica calmo e me ouve. O nosso planeta, ele é uma grande sala de aula. Imagine uma grande sala de aula, sem séries, não tem séries, é todo mundo na mesma sala. O que não sabe nada aprende com o que sabe um pouco. O que sabe um pouco aprende mais com o que sabe muito. E nós vamos trocando conhecimentos, vamos errando, porque o planeta Terra, o Deus que você acredita ou que você não acredita, ele permite que o assassino mate, ele permite que o assassino faça o que faz. E ele dá depois a oportunidade para esse assassino consertar os erros que ele fez. Eu ia falar um palavrão, ainda bem que eu não falei. Ele dá a oportunidade pro
pro assassino consertar o mal que ele fez. E não queira você estar na pele do assassino. As coisas não ficam impunes, mas nós, seres humanos, não temos o direito de julgar e condenar definitivamente uma pessoa. Às vezes, eu vou colocar comigo a situação para quem me ouça não ficar ofendido, porque eu sei que muitas pessoas já perderam parentes, pessoas próximas, vítimas de assalto, de coisas terríveis, e ficam malucos quando ouvem um espiritualista ou alguém dos direitos humanos defender, né, pessoas que cometem crimes bárbaros, né? Eu não estou defendendo, então eu vou colocar junto comigo, aliás, a situação para que você entenda. Às vezes, vamos pensar que eu tenho um irmão, de repente meu irmão morre brutalmente assassinado por um motivo fútil. Aí é óbvio que minha vontade é esganar o assassino, mas às vezes o meu irmão tem uma dívida com aquela pessoa. Aí pode parecer, lá vem ele falar do negócio do karma. Como é que ele pode provar essa coisa toda? Não é questão de poder provar. É o que eu disse, você que não acredita em nada, que não acredita nisso, que acha que isso tudo é loucura, você já parou para pesquisar isso de verdade? Não adianta você querer simplesmente entrar na internet e ver um videozinho, porque na internet tem muita coisa boa, mas tem muita bobagem também. Não adianta você entrar na internet ou ler um livro e querer conhecer os mistérios do universo em 5 dias, em 1 minuto, em 10 minutos, em uma semana. Você já parou para se dedicar, para tentar entender tudo isso? Como eu disse no começo do programa, eu não tiro tua razão de acreditar que a pena de morte é uma solução. Até seria, se a espiritualidade não existisse. Mas pesquisando e não acreditando no vultinho que passou atrás da árvore, eu posso garantir a você de que essas ideias que eu estou propagando no programa de hoje não são ideias só minhas, e são estudos muito sérios que chegam a essas possíveis conclusões, de que o meu irmão, por exemplo, como eu citei aqui no comecinho, né, dessa historinha fictícia, meu irmão que teria sido assassinado, muito provavelmente ele foi assassinado porque ele precisava ser assassinado. Ele tinha um karma ali, ele tinha sim um débito, às vezes com aquela pessoa que o matou nessa vida, ou às vezes uma outra coisa que a pena equivalente para ele, o karma equivalente para ele seria morrer assassinado nesta vida. E se nós não frearmos isso, aí que tá a chave do negócio. Você preste atenção, meu amigo, minha amiga. Se nós não frearmos isso nunca vai parar de acontecer. Vai ser karma por cima de karma, resgate por cima de resgate, dívida por cima de dívida. E onde que isso aí vai parar, né? Por isso que, como espiritualista, eu sou contra a pena de morte. Eu vou repetir, como espiritualista, eu sou contra a pena de morte. Você acha que eu não fico revoltado também quando eu vejo, liga na televisão? Hoje em dia tem tanto programa, né, que fala de desgraça. Você acha que eu não fico revoltado também? Às vezes a gente nem procura saber dessas notícias, mas tem tantas que a gente acaba sendo invadido, né? Nossa casa acaba sendo invadida por notícias assim. Dá revolta, a gente quer bater também, fala, esse canalha, como um cara desse pode estar solto? Eu não tô aqui passando a mão na cabeça de bandido e dizer que, tem que perdoar, não é isso não. Pra mim, o que eu acho que teria que ser feito com essas pessoas, pega um pedaço aí de alguma área aí, já estão desmatando tudo, né? Já estão acabando com a natureza mesmo. Então pega um pedaço de alguma área aí de uma mata fechada, carpe um pedaço lá, põe esse povo lá e põe para trabalhar, entendeu? Para gerar dinheiro para eles poderem se sustentar e pra gente também aqui. Eu acho que, sei lá, tinha que criar alguma coisa para essas pessoas que cometem esse tipo de crime serem banidas da sociedade e passarem a viver numa sociedade criada para eles, aonde dali não sairão
enquanto vivos. Só sairão de lá mortos, porque vivos não tem condição. Eu concordo com você, meu amigo, minha amiga, que diz que essas pessoas não têm mais, algumas dessas pessoas, vamos deixar claro, algumas dessas pessoas que cometem crimes assim não têm mais condições de conviverem com a sociedade. Isso é real, isso é verdade. Não dá mesmo, né? Não tem como, né? Às vezes o caso é realmente irreversível. Eu, como espiritualista, como pesquisador e não como um crente que acredita no vultinho que passou atrás da árvore, quando eu digo crente, eu não estou me referindo a nenhuma religião, estou dizendo crente no sentido de acreditar. Eu, como pesquisador e não como uma pessoa que acredita, eu digo a você, existem sim casos perdidos, existem sim coisas que depois não dá mais para consertar, pelo menos nessa vida. Somente vivendo de novo, reencarnando, eu sei que pode parecer ridículo isso que eu estou dizendo, mas somente reencarnando que a pessoa vai encontrar uma solução para o problema dela. Existem sim esses casos, e nesses casos a pessoa tem sim que ser banida da sociedade, e não assassinada, e não morta, porque se nós continuarmos com esse processo de olho por olho, dente por dente, que não é permitido a nós, o karma nunca vai acabar. Essa roda de acontecimentos nunca vai se acabar. O Criador do Universo permite que isso aconteça no nosso planeta. E para nós não é dado esse direito de condenar, de julgar, porque nós não conhecemos a história toda. Como eu dei esse exemplo aqui, imaginemos que um irmão meu tenha sido assassinado, brutalmente assassinado, por um motivo fútil. Eu não conheço a história toda, eu não sei o que meu irmão aprontou numa outra vida, numa outra existência para merecer aquilo. Nós temos que entender uma coisa, faça esse raciocínio comigo. Se o Criador... Uma coisa que eu sempre falo, deixa eu interromper um pouquinho aqui, eu sempre falo isso nos programas. Entra aí no YouTube agora, a internet é maravilhosa para algumas coisas. Entra aí no YouTube agora e procure uma palestra. Agora não, espera acabar o programa, mas procure uma palestra ou um documentário que fale sobre as novas descobertas de planetas, alguma coisa que fale do espaço, que fale da NASA, alguma coisa assim. Você vai ver que a cada dia que passa, Deus parece que fica maior, porque cada dia que passa nós conhecemos coisas novas, novas descobertas vão sendo feitas, a gente fica bobo com a distância de um planeta para o outro, com a distância de uma estrela para outra, com a complexidade de tudo isso. Meu Deus, isso surgiu do nada, isso surgiu pelo mero acaso? Tem que ter uma inteligência por trás disso, e uma inteligência capaz de criar isso, ela é no mínimo justa, ela não pode ser burra. Você quer dizer que eu acredite que Deus é burro, que Deus é um ignorante. Então ele é no mínimo justo, e ele sendo justo, ele sabe, ele sabe das coisas, e não é assim do jeito que a gente pensa. Então, com essa cabeça que nós temos hoje, fixando os nossos pensamentos no agora, limitando a nossa vida a 200 anos, que nem é isso, hein? Nem é isso, eu coloquei aumentando. Então, limitando a nossa vida a 200 anos, realmente a gente acredita que o melhor a ser feito é meter uma bala na cabeça do bandido e acabou, morreu a história por aí. Mas fazendo isso, nós vamos piorar o nosso karma. O que nós devemos fazer eu vou falar uma coisa chata aqui, tá? Não pense que é ofensivo, não pense que eu esteja usando os microfones da rede reunindo bem para te ofender, não, mas nós precisamos criar vergonha na nossa cara, e quando eu digo nós, eu me incluo nessa também, e cobrar os nossos direitos, fazer valer a saúde, fazer valer a educação. Isso é espiritualidade. Essa é a espiritualidade que a gente precisa agora, fazer valer educação, fazer valer transporte de qualidade, segurança, atendimento médico. Dar um jeito, nós precisamos dar um jeito de melhorar esse cenário político do nosso país. Precisamos dar um jeito de fazer valer os nossos direitos com justiça, dentro da ordem. Precisamos prestar atenção no voto, precisamos prestar atenção nas coisas materiais aqui, para nós, seres humanos, criarmos uma
uma condição melhor de vida e consequentemente não deixar na rua, não deixar sem lugar e sem tratamento essas pessoas que infelizmente nessa vida são casos perdidos. E eu concordo com você que não podem conviver com a sociedade. Eu repito, não podem conviver com a sociedade. Mas isso não quer dizer que eu, ou você, ou qualquer outra pessoa tenha que ir lá enfiar uma bala na cabeça dele. Entendeu? Então, o nosso Criador, que a cada dia que passa parece que fica maior e mais inteligente pelas descobertas que nós vamos fazendo, né? Quando eu digo nós como humanidade, assiste aí um documentário que eu recomendei para você, você vai ver como o Criador é grande, como não dá para ter saído isso tudo do nada. Então esse nosso Criador, que a cada dia fica maior, ele é inteligente, ele é sábio, e ele permite que ele permite o erro, ele permite que eu erre, que você erre, e ele dá a todos nós a oportunidade de consertar. Mas não se engane achando que as coisas vão ficar impunes. Como eu disse, não queira estar na pele do assassino, porque ele vai voltar e ele vai resgatar isso de alguma maneira. Mas nós precisamos frear essa roda do karma, nós precisamos acabar com bomba atômica, nós precisamos acabar com briga. Que nem você discorda do meu programa, ao invés de você tacar o pau em mim no YouTube, ao invés de você ofender a minha mãe, ao invés de você querer me bater na rua porque eu falei uma crença diferente da tua, me mande um comentário lúcido, proveitoso, dentro da educação. Nós temos que começar a nos entender, a aprender a nos tolerar, acabar com a violência, melhorar um pouco a nossa cabeça, para termos suporte, para termos um pote que caiba uma espiritualidade maior do que nós temos hoje, que caiba verdades maiores do que nós temos hoje. Um dia, tudo isso, a ciência logo vai começar a descobrir coisas e informar coisas que até então nos parecem loucura. A TCI está aí, cada dia que passa, acelerando e mostrando novas coisas que até então também nos pareciam fantasia. Tem muita gente séria dentro da espiritualidade, tem muitos cientistas inclusive já se debruçando. Você sabia que nas pesquisas de EQM, de quase morte, muitos médicos já estão participando disso, e muitos médicos inclusive já afirmam coisas semelhantes às que eu estou dizendo a você? Tudo é questão de pesquisar, tudo é questão de se informar. É que a raiva momentânea, a indignação, que eu concordo com você, eu não tiro a sua razão, mas a indignação faz com que fiquemos cegos e a gente fica limitado a esse tempo terrestre e não entende a complexidade das coisas, e faz com que a gente queira matar o bandido, matar o criminoso e fazer valer a pena de morte. Mas esse não é o caminho, posso garantir a você. Eu não sei se o programa de hoje ficou pesado demais, mas como eu disse, a espiritualidade nem sempre assopra. Às vezes ela precisa arranhar um pouquinho, ferir a pele pra gente poder sentir o que tá embaixo, né? Porque senão não dá, a gente precisa pensar. E para pensar, às vezes a gente tem que entrar em assuntos um pouco mais polêmicos. Bom, eu espero que o programa de hoje tenha sido provocante, eu acho que essa é a palavra, para te fazer raciocinar, para te fazer pensar, para te deixar um pouco apimentado e te forçar a pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, sobre espiritualidade séria. Eu falei no meio do programa sobre ufologia e disse que ia dizer o que a ufologia tem a ver com a espiritualidade. A gente já está estourando de tempo, mas nas pesquisas de transcomunicação instrumental e alguns projetores astrais também sérios, se você for pesquisar isso, você vai ver que extraterrestres, agora que você vai achar que eu sou louco mesmo, extraterrestres aparecem às vezes até mais do que espíritos. E dentro dessas pesquisas, que não são só minhas, eu sou um coitado, eu comecei agora, comparado a muita gente inteligente, muita gente brilhante que já vem pesquisando isso. Segundo as pesquisas, esses seres extraterrestres são responsáveis por um comando planetário que
que auxilia a gente aqui na Terra, inclusive com tecnologias, inclusive com... Enfim, é um assunto tão vasto que eu acredito que eu já consegui te dar uma ideia, te provocar um pouquinho. A gente vai falar muito sobre isso em outros programas. Eu deixo a você o convite para você pesquisar um pouco sobre espiritualidade e não decretar sentença sem antes conhecer a história completa, a história toda, tá bom? Se você quiser mandar alguma coisa para mim, uma sugestão, uma reclamação, enfim, se quiser mandar alguma coisa pra gente ler aqui no programa, pode me contactar através do meu e-mail particular, marcochiorato@hotmail.com, tá ok? Para você desejo muita paz, amor e música. Até o próximo programa. Tchau, tchau.